Mais um episódio sensacional de Jujutsu Kaisen, finalmente mostrando um pouco do que um dos mais fortes feiticeiros desse universo é capaz de fazer. Pra quem queria ação, teve muita ação, soco na cara. E um detalhe bem importante no final do episódio, que eu não sei se você prestou atenção. Vem comigo pra mais uma Quinta das Maldições, o dia que neste canal nós comentamos oficialmente os episódios da terceira temporada de Jujutsu Kaisen, sem spoiler. Se você não leu o mangá, eu não falo do futuro, portanto esse vídeo é pra todo mundo. Quem leu o mangá, pra quem não leu, já deixa o seu like e se inscreva para acompanhar todos os próximos vídeos de quinta-feira e vários outros conteúdos que saem por aqui também. E aproveitem a promoção para comprar camisetas por menos de R$50, como esta que eu estou utilizando, inspirada no universo de Jujutsu Kaisen. Tem vários outros modelos também inspirados no universo de animes, mangás e Japão, estampas lindíssimas que você só encontra em loja.com.br/Gabi Xavier, então aproveitem a promoção dessa semana, porque não basta só gostar desse universo, tem que se vestir bem também. E se quiser receber conteúdos novos exclusivos que estão saindo por aqui, é só clicar em Seja Membro e acompanhar os vídeos para apoiadores aqui desse canal. Muito obrigada a todo mundo que estiver apoiando. Para não passar em branco o estilo cinema dessa nova temporada de Jujutsu Kaisen, o episódio 6 abre com um curto plano sequência, em total silêncio, pra gente entender exatamente como era o plano de Fushiguro atacando alguns dos guardas do Clube da Luta nas sombras. Pelas sombras ele se aproximava, atacava e levava os corpos para que não fossem encontrados pela próxima vítima. Ele e Panda rapidamente estavam acabando com os guardas, achando que Kirara estava junto com Hakari e Itadori dentro da sala que eles também queriam entrar. O plano não deu tão certo porque exatamente esta peça estava fora do lugar. Kirara, extremamente fiel a Hakari, que também era da escola de feitiçaria Jujutsu de Tóquio, e que olha ali, pera, o Panda-chan tá junto com o cara de cabelo espetado que tava junto com o Itadori, então, pera, isso é um plano da escola de feitiçaria, eles estão juntos e o cara que tá com Hakari também, e aí que ela liga e dá aquela cena que a gente viu maravilhosa do final do episódio passado. E aí a gente vê nesse episódio como funciona a habilidade de Jujutsu da Kirara, porque são vários nomes e coisa de posição, e afasta e atrai, e não sei o que, parece confuso, mas se a gente organizar antes de falar sobre a cena, fica bem fácil de entender. O Love Rendezvous, que basicamente é o encontro de almas, encontro de amor, o que tem tudo a ver com o estilo de Kirara, é um feitiço baseado numa constelação, mais especificamente a constelação Cruzeiro do Sul, que o Fushiguro chutou, aliás, ele tá só blefando desde o início desse arco e acertando vários blefes. E o Cruzeiro do Sul daria para Kirara a possibilidade de marcar 5 pessoas ou objetos desde que essas estivessem linkadas a uma energia amaldiçoada, porque a sua habilidade não marcava coisas, nem pessoas, ela marcava energias amaldiçoadas. Portanto, quando ela coloca uma estrela na porta, no negócio ali do chão do estacionamento, aquelas coisas estavam com alguma energia amaldiçoada e, portanto, ela conseguia marcar. Ela fez 5 marcações, incluindo nela mesma, e o nome dessas marcações são exatamente o nome das estrelas da constelação Cruzeiro do Sul. E mesmo que a gente olhando daqui para o céu pareça que as estrelas estão todas alinhadinhas na mesma altura, na verdade elas estão num grau de proximidade da Terra diferente. E esse grau de proximidade é o que define exatamente o caminho pelo qual a pessoa precisa passar para não ser repelida pela estrela que ela está tentando se aproximar. As estrelas da constelação, e eu vou colar porque eu não sei isso de cor, eram Imai, a Crux, Mimosa, que eles descobrem no fim, Guinan e Gakrux, nesta ordem. E o que o Fushiguro percebe é que, através da sua teoria do revezamento, é que, por exemplo, para você sair da Imai e chegar na Gakrux, que seria exatamente a porta estava marcada com essa estrela Gakrux, que é a mais distante da Terra, a pessoa precisaria passar exatamente pelas outras em ordem de proximidade. Então, sair da Imai, passar pela Crux, ir para Mimosa, depois para Guinan e aí chegar na porta Gakrux. Outro detalhe, como ela estava marcando a energia amaldiçoada, essa habilidade dela não fazia diferença entre o feiticeiro e seus Shikigamis. Então, se ela marcou o Fushiguro com a Crux, todos os seus Shikigamis também estavam marcados com a Crux. O cão divino estava marcado, os coelhos estavam marcados. E todos os objetos ou pessoas marcados com a mesma estrela se atraem, sempre respeitando a atração da de menor quantidade de energia amaldiçoada para de maior quantidade de energia amaldiçoada. Por isso que no começo da batalha, quando ele coloca o cão divino, ele evoca o cão divino, o Fushiguro é atraído para o cão porque naquele momento ele estava emanando menor quantidade de energia amaldiçoada do que o cão. Portanto, ele vai ser tragado. No final da luta, ele faz o oposto. Ele estava emanando maior quantidade de energia amaldiçoada e, como estratégia, justamente o cão vai até ele
quando eles estão exatamente numa linha reta com Kirara no meio, mas aí a gente já chega lá. Isso é o básico pra gente entender a luta. Agora, falando da luta em si, o que acontece é que eles começam sendo justamente surpreendidos por essa habilidade da Kirara. Eles sabiam que alguma coisa que ela fazia impedia que as pessoas chegassem perto da porta, como o próprio Panda já tinha contado no episódio anterior. Mas o que é essa habilidade? Quando eles vão tentar chegar perto da Kirara e bater nela, eles não conseguem, eles são repelidos. Agora que eu já expliquei pra vocês, Kirara estava com a estrela Guinan, exatamente a penúltima antes da porta. Então, os dois que estavam na estrela do começo e não tinham ainda o conhecimento da quinta estrela, que é a do meio Mimosa, eles não conseguiam chegar na estrela dela, chegar na energia amaldiçoada dela e atacá-la. Eles sempre seriam repelidos porque não estavam seguindo a sequência certinha da constelação. Como o carro estava marcado com a mesma energia amaldiçoada do Panda, ele também ficou marcado com a estrela Imai, e por isso que em determinado momento, aquele carro é jogado contra o Panda. E durante a batalha em si, de novo, tiveram algumas sequências, alguns planos que eu achei maravilhosos, especialmente um em que a gente via o Fushiguro desviando do carro que o Panda estava girando e ele vai contornando aquilo na mesma sequência e fica belíssimo em tela. Eu gosto muito como essa direção é boa também em momentos de batalha, também na animação mais padrão, usual dos animes, que o público em geral aceita. Eles fazem muito bem o trabalho. A direção tem uma visão do que está acontecendo em tela muito além do que cena de batalha, cena de conversa. Eles tentam passar algo a mais. É claro que o diretor já tem uma influência clara de outros diretores, inclusive de Hollywood, do cinema, e ele traz essa visão um pouquinho mais pro anime, o que eu acho sensacional. Já comentei isso em relação principalmente aos 2 últimos episódios, e isso continua acontecendo aqui. Uma pausa, um corte brusco durante a luta, para mostrar num close do rosto da Kirara, o plano de repente fechado demais e nenhum movimento, isso tudo é quebra de expectativa, exatamente porque é uma quebra de ritmo naquela luta, uma quebra de ritmo na crescente do planejamento da Kirara. Do nada, ela acabou sendo pega na sua forma expressiva de ser, porque o cara blefou, ela sem querer mostrou o rosto ali de que, poxa, ele acertou, e ela percebeu no rosto dele também que ele não sabia daquilo e, pô, é um momento de humor, mas também é quebra de expectativa e a direção trabalha junto disso. Não é só o diálogo que te fala. A imagem vem junto com essa construção de significado. E isso é audiovisual. Isso é adaptação. Kirara não acredita que eles não são inimigos. O tempo todo eles falam que eles não estão ali pela escola, que eles querem pedir uma ajuda. E fica claro no fim que eles não têm conhecimento do que está acontecendo realmente dentro de Tóquio, da questão da migração à extinção. Sequer sabiam que o Gojo estava selado. A Kirara não acredita nessa informação quando ela chega para ela também. Esse, inclusive, é outro momento de quebra de expectativa, que é o momento em que a gente vê um close no rosto dela, não apenas, mas também com um quadro em branco, como se fosse um vazio de sentimentos, uma inexpressividade completa nela que tá escutando uma informação de que o maior feiticeiro de todos foi selado e não acredita. Tanto que parece defeito que quando acontece isso, a trilha dá uma parada brusca do nada e volta e para de novo, mas não, gente. Isso é justamente mais uma estratégia sonora e visual para trazer humor, para trazer aquele timing estranho que te desconforta porque é uma situação também desconfortável no contexto interno da narrativa. E Fushiguro é bem esperto. Quando ele usa os seus coelhos, ele já sabia qual era, ou desconfiava qual era o processo, o funcionamento do feitiço da Kirara, mas ele queria fazer um teste. Ele pergunta pro Panda, depois que os coelhos se desfazem, quando os coelhos são justamente atraídos de volta para ele, de quem que o coelho se aproximou? Ah, o coelho conseguiu se aproximar de mim e do carro. Aí ele descobre a ordem das coisas, o que ele usa depois para tentar se aproximar da Kirara e da porta, porque eles descobrem a quinta estrela, portanto ele descobre o caminho do meio que era necessário para chegar no objetivo, e aí ele fala, você tem 5 pontos para marcar, você já utilizou o limite, digamos assim, da sua energia amaldiçoada para isso, ou você desmarca alguma coisa, ou não tem jeito, eu vou continuar esse caminho. Só que a Kirara para na frente do Megumi, para na frente do negócio de estacionamento que era a estrela Mimosa, portanto o ponto que ele precisava alcançar, ela já era o seguinte, então ela era meio que uma barreira que o afastava do que ele precisava atingir. Só que para atingir o Fushiguro, o que ela faz? Ela tira a estrela dela para marcar outros objetos com a estrela, a crux do Fushiguro, para que esses objetos fossem em direção a ele, o atacassem, o machucassem. E quando ela faz isso, ela faz exatamente o que o Fushiguro queria para conseguir derrotá-la em batalha, porque agora ela não
não repele mais a energia da estrela Acrux. E o Fushiguro tinha deixado o Shikigami dele, tinha deixado o cão, exatamente numa parede preso, que ele continuasse sendo atraído para o Fushiguro, mas não conseguisse por causa desse impedimento. Quando ele libera o cão da parede e chama de novo, agora ele, o Fushiguro, lembra que eu falei, estava emitindo uma energia amaldiçoada maior. Então o cão vai em direção a ele, que estavam exatamente alinhados com a Kirara no meio, agora não os repelindo mais, porque não estava mais marcada da sua estrela. Então ela começa a ser pressionada pelo cão, que tenta se aproximar do Fushiguro sem parar. Ela cancela o Love Rendezvous, o seu feitiço naquele instante, e dá abertura para o Fushiguro ir em direção a ela e mantê-la no chão, imobilizada, e ganhar aquela luta. Nesse ponto, gente, ao invés dele nocauteá-la, ele larga, se agacha, né, se curva e pede de novo ajuda, que é isso que ele queria no final das contas. E é aí que a salinha ali explode, com o Itadori saindo e sendo nocauteado, apanhando o tempo todo do Hakari. Antes de falar de Itadori e Hakari, que também foi um momento, o terço final do episódio, mais brilhante de qualquer forma, eu queria comentar algumas informações que podem parecer jogadas, mas que são relevantes no que aconteceu. Durante a conversa, a gente descobre, através do Panda principalmente, que o motivo pelo qual Kirara fala, olha, vocês querem ajuda, mas vocês nos expulsaram, vocês, ela diz, a instituição, o alto escalão dos feiticeiros Jujutsu, a escola, não é exatamente eles, né? Porque até então ela acreditava que eles estavam ali representando o alto escalão e a escola. O Panda diz que isso aconteceu porque ela e Hakari, eles estavam contra vários dos padrões conservadores que o alto escalão acreditava, não só em relação ao uso de feitiços, que eles achavam que o mais adequado era o uso clássico, como por exemplo, o próprio Jujutsu da Nobara, aquilo seria para eles o ideal, como também vários outros padrões. Já vi gente teorizando, inclusive, que o alto escalão não concordava, por exemplo, com as escolhas da Kirara, que a gente viu justamente que era um aluno que se identificava ali com uma postura masculina, esteticamente falando, e agora está no estereotipo feminino, se chamando de mulher. Isso é teoria, pode ser, eu acho que é uma coisa que fica aberta pra gente pensar, jogo aí a interpretação pra vocês, seja como for, ela deixa no ar que especificamente o estilo, o feitiço, a habilidade do Hakari era muito condenada pelo esquadrão, pelo alto escalão de feiticeiro Jujutsu. Não foi explicada ainda qual é essa habilidade ou porquê, vou deixar aqui pra vocês tentarem cogitar, caso não tenham spoilers, mas eu acho que isso é importante pra gente entender também a colocação desses personagens no universo. E aí, quando chega o Hakari, então, depois disso, os três já estão ali unidos, já estão apoiando, basicamente, essa união pra tentar apoiar a causa. Hakari tá focado no Itadori. Inclusive, nervosíssimo, porque o garoto tá ali e não revida, e não desvia. Já tomou 3 socos em determinado ponto, inclusive socos maravilhosos em tela. O primeiro ele sai voando e a gente vê aquilo meio que em slow motion travando na tela. Depois a gente vê um close do próximo soco e os traços mais fortes, bruscos, praticamente para dizer pra gente como aquilo tá sendo intenso. E ele fala também que o próprio Gojo já disse que a energia amaldiçoada dele era mais bruta do que das outras pessoas. Então aquilo tava machucando pra caramba. O Itadori levanta e quando ele respira, o sangue escorre e mesmo assim ele não desiste. E o Hakari fala, vamos lá, você quer me ajuda? Você quer que eu me esforce? Porque quando o feiticeiro pede ajuda de alguém, é basicamente falar, quero que você morra por mim, talvez. Então me mostre uma paixão, porque esse é o cara da paixão, não é mesmo? E o Itadori fala, não tenho paixão não, eu sou uma engrenagem. E isso ofende o Hakari, ele fala, pô, você veio pela ordem dos outros? O que o Yaga tava fazendo que não acabou com esse moleque? Mal sabia ele que Yaga já foi dessa pra uma melhor. Ele ainda acredita, ele naquele ponto, que é a escola que tá por trás dos dois, e não é. E aí que ele descobre, batendo no Itadori, fazendo com que ele caia, pensando inclusive que o garoto podia ter morrido, que o Itadori, ele fala que não tem uma paixão, mas ele tem um fogo no olhar. Ele tem uma coisa que move ele, que deixa o Hakari, veja bem, ainda mais apaixonado pela situação, né? A paixão dele é esse fogo de viver, é essa vontade de fazer as coisas. E ele vê isso no Itadori quando o garoto levanta de novo e fala, eu sou engrenagem. Mas ser engrenagem para acabar com as maldições é saber que você, Hakari, é fundamental para que eu consiga continuar o meu propósito, então eu não vou desistir, porque você é importante. E já tinha esse quadro no mangá de mostrar o close no olho dele e meio que fazer a referência de que ele tem essa chama no olhar, mas em tela eu acho que isso funcionou muito bem, porque eles conseguiram mostrar com as explosões que acontecem o tempo todo lá fora, que tinha uma chama exatamente na altura
do olhar do Yuji. Então fazia sentido que o olho dele estivesse refletindo uma chama. Só que a analogia fica perfeita porque não é só uma chama que ele está enxergando. É uma chama que está ali, mas que reflete o brilho no olhar desse garoto, que tem uma paixão, sim, pelo que ele é. Ele só não se enxerga como protagonista. Ele sabe que ele é uma engrenagem nisso tudo e fundamental, sem dúvida. Mas ele ainda não tinha convencido Hakari até Kirara chegar lá de cima e falar: Quintian, você não tá aí queimando de paixão, né? Queimando de vontade? E ele fala: tá, é mesmo, não posso ir contra a minha paixão. E ele, a princípio, aceita. A conversa deles, condições e como que vai acontecer, explicações, isso ficou para o próximo episódio. Até, inclusive, parece que cortaram esse diálogo deles, porque logo em seguida chega o Shikigami dos jogos, né? Do jogo Imigração à Extinção, e isso seria um pouquinho depois de uma conversa importante entre os 5 personagens. E eu acho que isso ainda vai acontecer, eu não acho que eles cortaram, eles só quiseram terminar o episódio com uma informação bombástica, que não parece bombástica, mas é. E para isso precisou não provavelmente cortar, mas trocar a ordem de algumas coisas. Eu acho que a conversa deles ainda acontecerá no começo do episódio 7. Tudo lindo. Depois das explosões, da luta, a gente vê primeiro o Fushiguro conversando com o Kirara, e por causa do fogo ao fundo, o contorno dos personagens começa a ficar vermelho, e eles mantêm essa coerência durante toda a sequência. Fico feliz de elogiar as coisas e ter por que elogiar, e isso está acontecendo bastante nessa terceira temporada de Jujutsu Kaisen. Falando sobre cena final, finalmente, quando chega o Shikigami, a gente descobre que dessa vez ele tá passando informações sobre um jogador ali de dentro da migração à extinção. Ele vem dizendo que um jogador, ele mudou a regra do jogo, que ele adicionou uma regra, portanto essa pessoa conseguiu, você já sabe, pelo menos 100 pontos de morte dos outros, ou seja, matou pra caramba. Essa pessoa é revelada como um feiticeiro, um daqueles que foi reencarnado de um dos corpos que o Kenjaku colocou ali alguma coisa, como por exemplo um dedo de Sukuna. Pois é, ele pegou algo de um feiticeiro de 400 anos atrás, no caso desse aqui, colocou dentro do corpo de outra pessoa, e quando ele começou os jogos, essa pessoa reencarnou, esse feiticeiro reencarnou no corpo desse jovem que agora a gente vê. Esse feiticeiro é apresentado como Hajime Kashimo, e este cara conseguiu mais de 200 pontos. Se a gente considerar que ele só matou o feiticeiro, tá? Ele não matou nenhuma pessoa normal. Feiticeiros valendo 5 pontos, ele matou pelo menos 40. Pelo menos 40 desde que o jogo começou. Matou pra caramba. E a regra que ele colocou é basicamente para ele tentar achar um feiticeiro fortão, ou seja, Sukuna. E para ele achar, o que ele pensou? Pera, eu preciso saber quem são os jogadores, quantos pontos tem, mas se ele gastar os pontos para criar uma regra, então ele vai ficar com ponto baixo. Aí eu vou achar que ele tem pouco ponto, mas na verdade ele gastou os pontos. Então eu também preciso saber quantas regras esse jogador adicionou. Pera, e para localizar, eu preciso saber qual é a colônia, então também quero saber isso. Então agora, todos os jogadores têm acesso a essas informações de todos que estão fazendo parte da migração e extinção. Agora, a informação detalhada chegou ali para eles por quê? Porque isso é uma informação que teoricamente só vai chegar para jogadores. Quem desses ali que estão nessa última cena é um jogador? Porque alguém tem que ser. Esse foi o episódio 6 de Jujutsu Kaisen, terceira temporada. Lembrando que comento aqui todas as semanas, então se inscreva para mais vídeos como esse, para não perder nada, e deixe seu comentário aqui para apoiar a continuidade desse quadro, que continua porque vocês estão voltando todas as semanas, então muito obrigada a você que chegou até aqui. Eu espero você também na próxima semana. Tchau, tchau!